Vamos passar agora já para o momento de palavra do Senhor. O Anderson vai estar ministrando a palavra hoje. Jesus é maravilhoso. Ele pode tudo. É incrível saber como as pessoas têm limitado Jesus ultimamente, né? Parece que na cabeça de algumas pessoas, Jesus fazia o que fazia no passado. Ele ficou preso na história. A história está dentro dele, ele não está preso a nada. Ele é maior do que a história. Ele ainda pode realizar milagres, ele realiza, né? Esses dias, num culto de domingo, tinha um menininho na nossa igreja, estava todo com a língua inchada, toda a boca cheia de ferida por dentro. E em uma oração, instantaneamente ele foi curado. Ele estava sentado lá onde Daniel está. No final do culto, ele veio falar para mim: pastor, minha boca estava toda inchada, cheia de ferida. Quando acabou a oração, não tinha mais nada. Mostrei a língua para o espelho e nada estava lá. É Jesus que faz essas coisas, não somos nós, né? Nós temos a obrigação de orar. Nossa obrigação é orar. Se Deus vai fazer, é coisa dele. Mas nós temos que crer até o último dia, até o último instante que o Senhor faz milagres. Amém, gente? A igreja, ela não pode se restringir a ser um grupo de pessoas que cantam louvores, que doam cestas básicas e que fazem o bem para a sociedade. Não é? Para isso nós temos outras organizações que fazem. Não é? A Cruz Vermelha, por exemplo, faz um trabalho extraordinário de ação humanitária, maior do que a igreja. Mas qual é a diferença da igreja? A igreja, ela é responsável para trazer o céu na terra. O dia que a igreja perde o sobrenatural, ela perde a capacidade de ser igreja. O dia que a gente parar de acreditar que o Senhor realiza milagres, que o Senhor realiza coisas impossíveis, a nossa fé vai perder totalmente o sentido. Que Deus nos abençoe de crescer nisso em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai falar conosco através do Anderson hoje. E eu quero que você estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, eu quero te glorificar pela vida do Anderson. Eu sei, meu Pai, que há uma palavra para nós, para o nosso coração nessa noite. Aviva a nossa fé e nos instrui também, nos ensina, meu Pai. Consolida-nos nessa noite. Daqui a um pouco nós vamos encerrar esse culto e vamos carregar essa palavra no nosso coração. Vamos carregar as bênçãos que recebemos na hora do louvor no nosso coração para enfrentar a sexta, o sábado e o domingo. Agora, meu Pai, nós te entregamos os nossos ouvidos, o nosso coração para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós estamos atentos a ti e te louvamos pela vida do Anderson e da sua família nessa casa de oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E que tudo aquilo que o coração de vocês veio buscar, Deus entregue nesta noite. Amém. Era uma vez. É bom começar a história assim, né? Era uma vez. Mas era uma vez uma pessoa que morava num sítio, tinha sua plantação, tinha sua casinha, mas era um lugar que não chovia muito, um lugarzinho que chovia às vezes uma vez por semana. Quantas vezes chovia? Quantas vezes chovia? Uma vez por semana. Guarda isso. No final do culto você vai entender por quê. Chovia uma vez por semana. Não era Curitiba. Curitiba normalmente chove mais. E essa pessoa, ela tinha, assim como todos nós, tem necessidade de água. A gente vive sem água? Não vive. E nesse local onde ela morava, também não existia, passando ali embaixo, um lençol freático. Sabe? Você faz um poço e acha água passando lá embaixo. Não tinha. Não tinha isso. Chovia uma vez por semana. Aí um belo dia ele teve uma ideia. Falei, cara, vou construir uma cisterna. Sabe o que é uma cisterna?
aquele reservatório que você coloca para a água da chuva. Chove, você canaliza aquela água, vai para um reservatório e você usa aquela água. Olha que maravilha. A alimentação daquela pessoa, da sua família, dependia da água. O sustento dele dependia da água. Os frutos a serem gerados dependiam da água. Mas será que aquela água armazenada numa cisterna era o suficiente para tudo aquilo que ele precisava? Alguém já armazenou água em cisterna para a sua sobrevivência? Poço, se você entender que essa água do poço, ela vem da chuva só, né? Não brotando da terra. Que a água que vem da terra, lençol freático, é diferente. Não era o caso desse cidadão, coitado. Ele podia cavar. A única coisa que ele ia achar era minhoca. Não ia achar água. Aquela água não era o suficiente para ele. Pior que isso, aquela água com o tempo ia esquentando, ficando ruim. Já viu água parada? Olha que delícia tomar água parada, né? Molhar a tua plantação, dar para o teu filho beber, pensa. Mas ali perto, cerca de uns 3 quilômetros, tinha um rio, de água fresquinha, um rio, água abundante. E se ele fosse caminhando, assim como nós, tranquilos, em menos de 1 hora ele estava lá no rio, podendo pegar a água e levar para os seus. Mas pensa, o que ele escolhia fazer? Sair na porta da sua casa e pegar a água da cisterna e usar? Ou ir até o rio para buscar água fresca? O que você escolheria? O que vocês acham que ele escolheu? Viver com a água da cisterna. E aí vem a grande pergunta: puxa, por quê? Se eu posso ir até lá e pegar uma água fresca, água em abundância, para tudo aquilo que eu precisar, não preciso ficar regulando água. Pensa teu filho pedir água e você diz, vou te dar, mas só um copinho, senão vai faltar. E não está geladinha, boa igual essa aqui, vai estar quente. Ele escolheu fazer isso. Por quê? Talvez porque ele não acreditasse que aquela água de lá era melhor, talvez ele achasse que tanto fazia. Ou talvez porque o cansaço do dia a dia, já que ele tinha outros afazeres, deixava ele assim tão exaurido que, puxa, mas eu ia até lá para buscar água. Pensa, investir 1 hora por dia, pastor, para buscar água. Ele poderia, inclusive, fazer diferente. Ele poderia investir a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, construindo um canal até o rio. Porque ele viu isso. Em poucas vezes que ele saiu da sua casa e foi ao rio buscar, ele viu que tinha outras pessoas que tinham canais construídos e a água fluía e abastecia de uma forma abundante. O único cuidado que essas pessoas tinham que ter era vigiar para que o inimigo não destruísse o canal que trazia água para eles. Só isso. Essa vigilância diária trazia e garantia a eles uma abundância de água. Mas ele ficava pensando, puxa, mas eu acho que a vida, sabe aquele papo de a vida é assim mesmo? É isso que Deus tem para mim, essa vidinha assim, né? Quase miserável. Tá, mas e o que isso tem a ver conosco hoje, pastor? O que isso tem a ver
com a palavra de Deus para nós hoje. Porque é exatamente esse o tema da mensagem de hoje. Um manancial ou uma cisterna? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Abre a palavra do Senhor, lá no livro de João, lá no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, lá no verso 10. João 4, verso 10. Nós vamos ler o 10 e depois o 13 e o 14. O verso 10 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Passa o 13 para nós lá. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Qual água que ele estava falando? Água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Passa um pouquinho para frente lá na tua Bíblia, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 7, no verso 37. João 7, 37 e 38. Diz a palavra do Senhor para nós: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a pergunta: se nós temos um rio de água viva à nossa disposição, por que a gente constrói uma cisterna? Por que a gente acredita que se eu vier ao culto uma vez por semana, lembra do nosso amigo lá de uma vez que chovia? Tem pessoas que fazem isso, pastor. Vem ao culto uma vez por semana, recebe um pouquinho de água, guarda na sua cisterna e vai embora, achando que isso será o suficiente para a sua vida a semana toda. Vai dar para a sua alimentação, para o seu sustento, para os seus frutos. Só que não dá. E chega no meio da semana, ela começa a sentir sede. E ela começa a racionar aquela aguinha da cisterna. E a correria do dia a dia, o cansaço, faz com que ela pense: puxa, mas investir 1 hora para buscar água no rio, investir 1 hora para cuidar deste canal, onde traz a água para mim, a água da vida, é muito tempo. Viver com a cisterna não é o plano de Deus para nós, não nos satisfaz ao longo da semana, mas preferimos investir tempo e energia em coisas nossas, ao invés das coisas de Deus. Lá no livro de 2 Samuel, Deus disse para Davi assim: Davi, na hora que Deus estava dando um puxãozinho de orelha nele, Davi, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não lhe bastasse,
teria lhe dado muito mais. Davi era um cara que tinha tudo que ele queria, segundo a palavra. E se ele achasse que está faltando alguma coisa, ele pedia para Deus e Deus daria. Se fosse você, que tivesse tudo que você quer, e Deus chega para você e fala: cara, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria para Deus? O que Davi pediu? Está lá em Salmos. Salmo 27, 4 nos responde essa pergunta. Diz lá: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma única coisa ele pediu, tendo tudo o que ele poderia ter, podendo pedir tudo o que ele quisesse. Ele disse: Deus, eu só te peço uma coisa, me deixe morar na tua casa todos os dias. Não é visitar. Ô Deus, posso te visitar de vez em quando? Não foi uma visita ocasional. Senhor, na Páscoa, no Natal, na Santa Ceia, o Senhor deixa eu estar na tua casa? Não é visita ocasional. É morar. Intimidade. Como disse o Espírito Santo através do pastor na oração inicial, conhecimento, relacionamento. Se você mora na mesma casa com a pessoa, você vai conhecer ela. Você vai se relacionar diariamente com ela. E se Davi, tendo tudo isso, escolheu uma única coisa, é sinal que ele conseguiu perceber que esta única coisa era mais importante que todas as outras, mais valiosa que todas as outras coisas. Senão ele não teria pedido. Lucas, capítulo 10, verso 41 e 42, Jesus fala para Marta: Marta, Marta, só uma coisa é necessária, só uma. Paulo, lá em Filipenses, lá no capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus Cristo, o meu Senhor. Conhecimento, relacionamento. Todas as outras coisas tornaram-se insignificantes quando comparadas ao valor que tem o relacionamento com Jesus. Por quê? Porque o relacionamento com Jesus é a fonte da água viva. E aí Paulo diz, lá no verso 10 do mesmo capítulo de Filipenses: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Conhecer a Cristo. E não só me relacionar com Ele, eu quero experimentar o poder que ressuscitou Ele. E a mesma coisa que Deus deixa à disposição de cada um de nós. Está lá no rio. Está lá na fonte da água viva. A fonte da vida está lá. É importante vir ao culto? Claro que é. A palavra nos manda congregar. O que não pode é você achar que isso somente vai te fazer crescer, vai te edificar, vai te levar ao nível que Deus sonha para você. Esse é o grande problema. A vida caminha junto, aqui e lá no teu quarto, lá na sala da tua casa.
O pastor gosta de sentar na sala, né? Na poltrona da sala. Não interessa o local, desde que você esteja a sós com aquele que te criou. Não interessa o local. Ele está em tudo quanto é lugar, esperando você buscá-lo. Aquele investimento de tempo, de energia, de sair com os teus baldinhos para ir lá encher. Aquele investimento teu de energia, de vontade, para fazer um canal, para que flua constantemente. Óbvio que o inimigo vai se levantar e vai querer derrubar, estragar o teu canal. Por isso a palavra manda você vigiar. Mas está ali à disposição, para a hora que você precisar. De lá vem o teu alimento, de lá vem o teu sustento, de lá vem os teus frutos. Apocalipse 2,17. A palavra de Deus diz para nós: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja ao Jardim Virgínia. Ao vitorioso darei o maná escondido. Tem um alimento valiosíssimo guardado para aquele que vencer. Mas para vencer, precisa de água, senão você morre na caminhada. Como foi ministrado na escola bíblica, como já foi ministrada em outras ministrações aqui nesta igreja. Lembra o povo no deserto? Caminharam 3 dias, o que eles pediram? Água. Da onde saía a água? Da rocha. Porque é de lá que sai a água que te mantém em pé. Evidentemente que o maior desejo do inimigo é fazer com que você construa uma cisterna. Porque lá você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. No plano de Deus, Ele jamais colocaria um rio de água viva para você construir uma cisterna. Jamais Ele disponibilizaria para você um manancial para você viver de copinhos. Lembra daquela passagem? Caminhei, né? Tantos metros, água no tornozelo, mais um pouquinho, água no joelho, mais um pouquinho, água na cintura, até você mergulhar, porque é algo abundante. Na passagem não diz, caminhei um pouquinho e acabou a água, porque era uma água de cisterna. Tinha chovido pouco e fartou a água. Não, água em abundância, Espírito em abundância, poder de Deus em abundância, presença de Deus em abundância. Esse é o plano dele. Deus mudou? Deus mudou? Não. Se Deus não mudou, por que os planos dele mudariam? Se o desejo de Deus era um relacionamento diário com o homem, com a mulher, por que ele mudaria de planos? Se quando Deus criou o homem e a mulher, e ele vinha diariamente alimentá-los com a glória, com a sua presença, e quando o homem e a mulher escolheram o errado e perderam isso, o que Deus fez? Sacrificou o seu único filho para tornar isso novamente disponível para o homem. O plano de Deus não é cisterna, não é viver de migalhas.
no que você está investindo, meu irmão. Nas coisas deste mundo, se saciando com pouca água da cisterna, ou na construção de um canal direto com a fonte da água viva. Só uma coisa é necessária, diz o Senhor. Só uma coisa tem valor, diz o Senhor. Quem tem filho? Levanta a mão. Ó, que maravilha. O que você faria de sacrifício pelo teu filho? Principalmente as mães. Tudo. Tem alguma mãe que não faria tudo pelo seu filho? Não precisa levantar a mão, não, que ninguém vai julgar aqui. Ó. Mas por que você faria tanto pelo teu filho? Porque para você, ele é prioridade. Ele é sangue do teu sangue. Mas a palavra de Deus nos diz que se você amar mais ao teu filho do que a Deus, você não é digno de Deus. Olha o parâmetro de prioridade que Deus estabelece para nós. Deus não está dizendo para você não amar desse jeito o teu filho. Deus está dizendo para você amar desse jeito a Ele, teu filho, mas para você amar a Deus mais do que isso. Deus está dizendo para você, teu filho tem essa prioridade, excelente, mas Deus tem que ter uma prioridade ainda maior. Prioridade. Num relacionamento com Deus, tem que ser maior que o nosso relacionamento com nossos filhos. O nosso relacionamento com Jesus tem que ser mais importante do que o relacionamento que nós temos com quem é sangue do nosso sangue. Porque nós somos sangue do sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz é o que nos permite estar aqui hoje, sendo chamados de filho. Nós somos filhos do sangue que Deus, através do seu Filho, derramou na cruz. Se aquele que é sangue do nosso sangue tem prioridade, e aquele que derramou o seu sangue para que nós tivéssemos aqui. Nós somos sangue do sangue dele. Qual prioridade Deus deve ter na nossa vida? O sangue de Cristo foi derramado por todos nós. O Espírito do Todo-Poderoso soprado sobre todos nós. Fomos criados para viver na presença de Deus, sentindo a glória de Deus sempre. Não para ficarmos sofrendo com a sede. Se coloca de pé, meu irmão. Feche seus olhos. No que você tem investido teu tempo? Aonde você quer chegar, enquanto filho do Deus vivo? Quais são os frutos que você quer gerar? Deus coloca à nossa disposição um manancial de água viva, direto dele. A água que mata toda a sede, a água que supre toda a nossa necessidade, a água que te faz crescer, a água que te faz gerar frutos, os frutos que Deus sonhou para a tua vida, que te faz chegar ao nível
que Deus planejou para você? Claro que sim. Investimento de tempo, de energia, mas nada além do que seja possível. Senão Deus não pediria isso para nós. Se Deus assim estabeleceu, é porque é possível. A nossa meta deve ser buscar a Deus diariamente e investir nesse relacionamento até que todas as outras coisas não tenham mais o mesmo valor que tem para nós. Investir nesse relacionamento até que nada mais nos importe além das coisas dele. Afinal de contas, só uma coisa é necessária para nós. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, numa caminhada de aproximação cada vez maior de Ti. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque nos Teus planos está de nós vivermos constantemente contigo. A Nova Jerusalém, diz a Tua palavra, não terá nenhum tipo de luz além da luz da Tua glória. E o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, a cada vez mais nós nos aproximarmos disso. O Senhor tem nos preparado para este momento. E o Senhor tem insistido com esta igreja, para que nós tenhamos relacionamento contigo. É esse relacionamento que nos molda, é esse relacionamento que nos forja e nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu te peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer o convencimento, o entendimento desta palavra. Que não sejam apenas palavras que saiam do Teu altar, mas que sejam palavras que encontrem no nosso coração um terreno fértil, para gerar frutos, para nos transformar, para nos levar para mais próximo daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Santo Espírito comece a trabalhar em nossas vidas ainda mais, de forma que nós cheguemos àquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Que o Teu Santo Espírito nos leve a orar, a nos entregar, a Te buscar ainda mais. Que o Teu Santo Espírito nos acorde de madrugada e nos coloque de joelhos para Te adorar, para Te render glórias e para receber de Ti o ensinamento, para receber de Ti a água que vai transformar a nossa vida, que vai matar a nossa sede. Que o Teu Santo Espírito nos convença que um dia da semana não nos transformará e não nos levará àquilo que o Senhor tem para nós. O que nos transforma é principalmente o nosso relacionamento diário. Puxa, como é bom estarmos como igreja, reunidos, Te louvando, Te adorando, orando um pelos outros. Mas é pouco para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor está levantando esta igreja para nós invadirmos as portas do inferno e de lá resgatarmos almas. O Senhor tem levantado esta igreja para orar pelas pessoas que estão doentes, para curarmos os enfermos. E esta igreja precisa mais e mais da água viva. Nós somos treinados para as batalhas que nós temos pela frente, lá no nosso quarto. Jesus era treinado para as suas batalhas, nos momentos que estava a sós orando. Aquilo que ele ia ministrar, aquilo que ele ia executar, as curas que seriam realizadas, tudo isso Deus já tinha revelado para ele antes, no momento que ele estava a sós com Deus. Jesus não era menos humano que nós. A palavra diz que Ele sabe tudo que nós passamos, porque Ele passou por aqui como humano. Despojou-se da sua divindade para viver como humano
aqui na terra, servindo e adorando a Deus. Que nós sejamos exatamente assim, verdadeiros adoradores, entregues de coração, buscando diariamente aquele que nos encherá, aquele que transformará ainda mais a nossa vida. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, passeie por entre os corações de todos aqueles que vieram nesta casa hoje, Pai, buscar a tua palavra, uma palavra que o Senhor tem dado para mim há muito tempo, e que o Senhor sabe que eu falei que o dia que fosse para eu ministrar isso na tua casa, que o Senhor trouxesse, e esse dia chegou, ó Pai, e as pessoas que deveriam ouvir esta palavra, o Senhor trouxe aqui. E eu te peço, ó Pai, que esta obra seja completada pelo Teu Espírito. Que o convencimento e a transformação das vidas aconteça pela ação do Teu Espírito, ó Pai. Que todos aqueles que ouviram a Tua palavra tenham isso confirmado em seu coração e que Teu Espírito direcione eles para os planos que o Senhor tem para cada um deles, Pai. E nós possamos perceber, nesta caminhada que nós teremos para a Páscoa, e em tudo aquilo que o Senhor tem preparado ainda para nós, ó Pai, que nós possamos perceber o nosso crescimento como igreja que está sendo alimentada pela água da vida. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aplauda o nome do Senhor.